Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 7 de junho de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2681. Tem 7 páginas, 52 logias e 16 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é autossuperação da competitividade. A especialidade da conscienciologia é a autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Ana Cláudia, que está ali com duas assessoras hoje. Definição. A autossuperação da competitividade é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, remover do conjunto da autopensenidade o temperamento competitivo, conflitivo e bélico, desencadeando a melhoria do nível de automaturidade consciencial. O holopensene da interassistenciologia, o holopensene da serenologia, a anticompetitividade, a ampliação do nível de cosmoética a partir da vivência da anticompetitividade, a lapidação do temperamento, o kit consciencial anticompetitivo, o ato de abrir mão do egão, a troca do instinto de competição pelo senso de cooperação, o clima interconsciencial competitivo, a trama da competitividade, o instigador da ultrapassagem, a competição gerando desintegração grupal, a competitividade ocasionando desvio de proex. Eu li apenas 5 linhas, tem mais de 20 aí, a fatologia. A cooperação interconsciencial multidimensional, a psicosfera competitiva gerando paraclima patológico, a dificuldade da instalação do campo interassistencial, o acesso ao aprendizado do curso intermissivo pré-ressomático, a externalização da afetividade às consciências de temperamento competitivo, o cenário para-competitivo, o bem-estar evolutivo das consciências no cotidiano multidimensional. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da tipologia, que, do ponto de vista da conscienciometologia, a consciência, ao revelar temperamento competitivo, pode ser classificada em 6 tipos não excludentes, que são apresentados e expostos aqui. No tópico do comportamento, nós temos 15 exemplos de comportamentos bélicos reveladores da competição interconsciencial. No tópico da conduta, nós temos 6 condutas pessoais capazes de otimizar e potencializar os esforços na conquista da reciclagem do temperamento competitivo. Agora, na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos acerto grupo kármico, autossuperação específica, autossuperação prioritária, competição assediadora e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Frase enfática. A autossuperação da competitividade traz íncita a reciclagem do temperamento bélico, proporcionando ao pré-serenão oportunidade para mudar de patamar evolutivo rumo ao serenismo. Você já pesquisou se o temperamento competitivo é predominante nas suas manifestações? Quais providências vem tomando para a autossuperação desse traço? A filmografia específica tem 3 filmes indicados e a bibliografia tem 4 obras. Agora, na mega-análise aí com João Paulo, são 20 itens. Antibeligerância, antiegocentrismo, cooperação, coexistência, autorreflexão. Universalismo, altruísmo, pacifismo, lucidez, fraternidade. Autodiscernimento, automaturidade, anticonflitividade, anticompetitividade, autoconsciência terapia.
autodesassediologia, reeducaciologia, serenologia, conviviologia, temperamentologia. Agora, o verbete hoje, o dicionário de argumentos da conscienciologia, são 2 páginas. O tema é legadologia. O argumento é interrogativológico. Ele tem 74 itens mais chamativos aí do processo. Agora, nós temos aí no questionamento, professor, além dos 6 serenões já documentados dos livros Australindo, Quilim, Monja, Reurbanizador, Rosa dos Ventos e Esquimó, de acordo com as suas pesquisas atuais, haveria mais algum outro identificado pelo senhor? Poderia comentar? Olha, nas mini-tertúlias já apareceram outros por aí. E tem um que me ajudou demais e que hoje é uma consciência livre, que eu chamo de incógnito. Esse é grandão, é forte, mas tem mais gente aí. Esses dias mesmo apareceu um que estou chamando de capitão, que eu também conheço há muito tempo, e ele estava sumido. Ele agora apareceu. Sabe, na paralincologia tem aparecido vários aí, de vez em quando vem 3 de uma vez, passando aí com a turma. Professor, essa semana estava num debate sobre a possibilidade de alguns inversores da Cognópolis já terem, em algum nível, vivenciado a Invex em outra vida, mesmo que de maneira intuitiva. Poderia comentar sobre essa hipótese? Ela é plausível? Sim, eu já falei nisso. Agora, o problema é que isso é raridade, né? É exceção. Raramente você vai encontrar isso. Mas é possível, sim. O professor tem conhecimento das vivências enquanto consciente de hoje, consciência, o par inversor? Que experiência ele pode ter recebido dessa par identidade? Seria algo próximo a exemplo da Florence Nightingale, que vivenciou a Invex de modo intuitivo, ou seria algo já mais lúcido? Não é mais lúcido, ele é mais vivo. Agora, muita coisa foi ficando dentro de um processo assim de anonimato maior, né? Porque certas coisas são difíceis de abrir o jogo. Depende de muitos fatores. Professor, sou de Vitória, Espírito Santo, e há cerca de 2 anos os jornais locais noticiaram a história de um rapaz que morava no interior do estado e acordou certo dia sabendo inglês e francês. Ele era de família pobre e ninguém sabia explicar o que houve. Poderia comentar? Isso é uma recuperação de consciência? Aí é o processo da memória, né? Isso pode acontecer, sim. Agora, precisa ver se aquilo foi esporádico, às vezes é um problema de possessão, que no caso aí é uma psicofonia. Então era uma consciência comunicante que estava falando através dele. Isso precisa ver, eu não sei o que deu. Isso é lá, no Espírito Santo, é com vocês. Professor, conheci a conscienciologia há menos de 1 ano. Respondendo ao teste de vivência do curso intermissivo, identifico positivamente com 9 dos 10 pontos. O problema é que quanto mais me dedico ao estudo da conscienciologia e assisto tertúlias, meu marido fica mais irritado. Isso é assédio? E você ainda pergunta? Ultimamente ele tem enfrentado alguns problemas no trabalho com o chefe, o qual se tornou, nas últimas semanas, excessivamente exigente e nervoso somente com meu esposo. Quer dizer que seu esposo deve ser carne de pescoço. Está criando problema com você, está criando problema com o chefe, está criando problema com quem mais? Com o cachorro da casa? Olha bem, olha o que ele é, como é que ele é. O chefe também está assediado? Não, é preciso ver o caso dele, né? Meu marido está pensando em pedir demissão, pois não quer sentir raiva do chefe. Ele quer se dedicar ao desenvolvimento de sua própria microempresa, voltada à engenharia de economia de energia. Ainda não pratico a TENEPS, mas tem praticado a OVO diariamente, atingindo raras vezes o estado vibracional. O que devo fazer mais para ajudar? O que devo fazer para que meu esposo se simpatize pela conscienciologia? Olha, o melhor que você faz é dar exemplo para ele. Isso é uma saída. Essa pessoa está falando de Berlim, na Alemanha, entendeu? Não é daqui, não. Então, o problema todo é esse. Agora, eu estou vendo aqui, nós vamos pensar e colocar energia para te ajudar. Vamos ver o que a gente faz com essa. Vamos em frente. Tá ok? Professor, pode repetir o nome do autor da pintura descrita no romance Cristo Espera por Ti, mencionado pela professora Marla na tertúlia de ontem? É possível encontrar uma imagem dessa obra na internet?
Como é que é o nome do cara lá e a situação toda e o nome da aula, hein? Paul Potter. É o Paul Potter, com 2 T's, E-R, Potter. Paul Potter. Agora, a pintura, é só falar do Paul Potter, todo mundo sabe que a pintura dele é séria, tem de todo lado. Agora, hoje vai ser mostrada a cópia que foi feita do assunto. Isso aí é interessante. Outra coisa também, hoje vai ser mostrado lá, pela primeira vez, a apresentação do busto do professor Osmar, que estudou Cristo Espera por Ti, tudo isso aí, durante muitos anos. Professor, por que o Brasil é um celeiro de médios de todos os tipos? Exemplo, médio de psicografia, de cura, e em países desenvolvidos como o Japão, parece não ocorrer o mesmo. Você tem que lembrar que isso tudo é um processo de tradição, de costume. O Brasil tem muita gente mexendo com o processo africano, espiritismo, francês, etc. Isso ajuda a desenvolver o processo de parapsiquismo. Agora, no Japão, eles pensam muito em outras coisas. Lá é gente demais, em pouco espaço, a vida é difícil. A nossa verbetógrafa, professora Ana Cláudia, na Estrangeirismologia, página 22, segunda linha, poderia nos detalhar melhor a divisa Alt César, Alt Nihil? Posso sim. Primeiro, quero dar aqui boa tarde a todos, né, tertulianos e teletertulianos, e agradecer também a equipe, né, que deu uma boa orientação aí para o trabalho aqui do verbete, né, a Rosa, a Eliana Manfroy também, a Dulce, né, e a todos que eu não tive um contato mais direto. Bom, então, voltando aqui para a questão, é interessante isso aí, né? Eu até trouxe, eu achava que iam perguntar isso, né? Eu encontrei, assim, nesse dicionário de máximas e expressões em latim, né? Porque quando eu comecei a pesquisar sobre competição, né, vinha muito tudo ou nada, né? Então, aquela pessoa competidora, ela pensa isso, né? Ou tudo ou nada, ou eu ou ninguém, né? Ou faz aquilo que eu quero, né? Como eu quero, ou não acontece nada. Então, eu encontrei essa expressão que foi um lema que o Cesare Borgia usou, né? Ele em 1479, 1507, ele usava esse lema, né? Interessante, e ele queria governar toda a Itália, né? Então, o negócio dele não era pouco, era muita coisa, né? Só que no final aqui da explicação desse lema, né, apesar dele ter feito algumas coisas, mas não lhe rendeu o tudo, só rendeu o nada, né? Então, não rendeu muita coisa. Então, o que a gente pode refletir aí é que não vale a pena pensar dessa forma, né? Ou tudo ou nada, né? Mas sim, né, aqui na parte da principiologia, né, tem assim, um princípio do ganha-ganha, né, que quando a gente pensa de forma anticompetitiva, né, esse princípio ele é básico na nossa manifestação cotidiana, né, onde todos ganham, onde está presente mais a cooperação do que a competição. Na Fatologia, página 22, segunda linha. No que consiste o kit consciencial anticompetitivo? Isso aí também foi eu estava lendo um livro sobre competição, on competition, uma coisa assim, sobre competição, e lá, folheando, aí via assim, que tinha um kit, alguma coisa que relacionava a kit. Aí eu pensei, poxa, um kit anticompetitivo consciencial, né? Veio essa ideia, aí eu coloquei, né? E achei assim interessante, né? Eu comecei a trabalhar essa questão de como era que seria esse kit consciencial, né? E aí eu pensei assim, o holossoma, ele é um primeiro kit evolutivo da consciência, né? Então, seria a gente usar de forma adequada esses veículos, né? O soma, o energossoma, o psicossoma, principalmente o mental soma, né? E buscando a coerência, né, do uso adequado como um Homo sapiens sapiens, né? Ele usar como ele pensa, né,
usar a capacidade de ser um homem pensante, né? Porque o que é que acontece muito? A pessoa competitiva, ela vai muito pela emoção, pelo instinto, né? Então, nem se lembra nem que tem nervossoma, soma muitas vezes, e muito menos mental soma, né? Então, esse seria um elemento kit que a gente dá direto à disposição nossa, né? Então, fazer um uso mais adequado, mais lúcido desse kit evolutivo. Um outro aspecto é o amparador. A gente buscar intensificar a conexão com o amparador. Então, quando a pessoa é competitiva, ela está conectada mais com o assediador ou guia cego. Então, pensar no momento em que vinha aquele frisson de instintividade, então parar um pouco e pensar e refletir, né, sobre essa ação e pensar muito como assistente, que é aí quando que você faz a conexão com o amparador, né? Um outro item é o CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, né? E aqui eu coloquei algumas cláusulas aqui do Código Pessoal de Cosmoética para ajudar a gente a superar esse temperamento, né? Por exemplo, a autopensenidade. Não pensar mal de si mesmo, né? Nem do outro, né? Principalmente do seu oponente ou adversário. Então, é algo que a gente precisa estar bem ciente disso. Refletir antes de agir. Não deixar vir a instintividade, né? No momento em que você se sentir agredida, né? E dessa forma, com a reflexão, você vai começando a dominar mais esse temperamento competitivo. Um outro aspecto é o megafoco, né? Você está sempre direcionado para isso que você quer, né? Evitar o sentimento de autoculpa ou se punir, porque às vezes a gente percebe que vem assim, a gente está indo naquele processo de investimento, né, desse temperamento, mas ali aparece uma situação em que você se percebeu manifestando comportamentos bélicos, né? Então, não se punir por isso, né? Outro aspecto interessante desse código pessoal de cosmoética, aplicado à autossuperação da competitividade, é procurar torcer para que o outro se dê bem nos empreendimentos evolutivos pessoais. Esse é bem difícil, né? Você torcer para que aquela pessoa com quem você está em competição, você torcer por ela e ficar feliz por ela, né? Ser compreensivo e paciente com o temperamento competitivo do outro também, né? Também outra coisa interessante é estudar sobre pacifismo e assistência, porque aí ajuda a manter-se no holopensene sadio e manter-se conectado com o amparador. Cláudia, a sua competitividade está impressionante. Tem 14 perguntas aqui, inclusive de Londres e de Madrid. Tá, vamos mais uma. Na Fatologia, página 22, 7ª linha. De que maneira ocorre o elogio disfarçando o temperamento competitivo? Poderia exemplificar? Não, é um elogio, a pessoa vai fazer, né, para o outro, né, botando a outra pessoa, né, levantando a autoestima da outra pessoa, mas você está vendo que aquilo não é sincero, né? É apenas realmente esse disfarce do temperamento competitivo da outra pessoa. Mas às vezes sim, você recebe um elogio que de fato é sincero, né? Mas tem esse outro aspecto também, que é uma estratégia que o competitivo utiliza, né, para ser agradável e para dissimular o seu temperamento competitivo. Na Parafatologia, página 23, 3ª linha de baixo para cima. Você já vivenciou acolhimento à consciência competitiva na psicosfera pessoal? Se afirmativo, poderia nos relatar o que houve? Onde é que ela está aqui? É interessante isso aí. Eu vivenciei, sim, né?
no período eu não, no momento eu não associei essa parafatologia, né? Mas foi um momento assim, na ocasião foi um ECP2, e eu estava na quarta-feira da semana do ECP2 e vivenciando aquela pressão assim, extrafísica, já no finalmente, né? Porque eu faço parte da equipe executiva do ECP2, então estava na organização, e eu estava lá no Intercamp, fazendo trabalho, e eu comecei a me sentir... comecei a mudar meu padrão de energia, e comecei a perceber um medo, uma coisa que me desnorteou um pouco. E eu queria fazer meu trabalho, e aquilo estava na persistência. Então, eu parei e me concentrei no que estava acontecendo e fui expandindo a minha psicosfera e trazendo, deixando que essa consciência, ela ficasse mesmo realmente junto de mim. E aí nós começamos a conversar, né? E aqui tem a questão da externalização da afetividade, tem a ver também com isso, né? A conversa telepática desassediadora também tem a ver com esse acolhimento, né? E aí eu conversando com ela, pedi, né, dei ali as orientações, né, e passei a bola lá para os amparadores, né? Disse, olha, segue aí essa consciência que está aí e vamos em frente. Então, aí, depois disso, continuei o trabalho e já estava na hora de eu pegar a coordenadora no aeroporto e fui. Quando eu chego lá embaixo, vento que não para lá em Natal, e aquilo, nossa, eu senti uma felicidade tão grande, sabe? Aquilo, vinha tanta energia de não sei de onde, que eu disse, não, deve ser alguma coisa disso aí que eu fiz lá na sala, né? E aí veio umas associações, né? Então, esse resultado que eu percebi, essa felicidade, foi que me chamou a atenção, e para colocar assim no verbete, né? Porque às vezes a gente não quer, fica nessa competição até com as consciências, né? Que não quer que chegue na sua psicosfera para poder você assistir, né? E eu lembrei também que eu tinha vindo participar aqui do profilaxia das manipulações, posturas monárquicas. E aí eu fiz uma pergunta ao EPICOM, né? Como era que eu poderia ajudar mais o extrafísico? Aí veio uma resposta bem inesperada, né? Seja afetiva com as consciências e as consciências. Aí eu, poxa, vai ser um grande desafio para mim essa questão da afetividade. E aí eu lembrei muito disso, né? Então, a externalização da afetividade também. Então, passa por aí a questão de você sair um pouco desse temperamento competitivo, né? Esse trabalho da afetividade com o outro, né? Então, não sei se deu para responder. Enfatologia, página 22, quarta linha. A trama da competitividade. E na quinta linha, a competição gerando desintegração grupal. Poderia ampliar, por gentileza? A trama da competitividade, né? Uma trama, né? Ela bola tudo, né? A pessoa ela não vai trabalhar sozinha, ela já começa a trazer mais pessoas para trabalhar com ela, para ela ter mais força para competir com o outro, né? Então, ela ali vai usar de vários artifícios anticosmoéticos para derrubar o outro, para puxar o tapete do outro, né? Para fazer tudo que o outro não cresça e ela se sobressaia. Qual foi a outra? Em comportamento, página 26. Tenho presenciado vários dos itens listados, como coerção, desafeição, manipulação durante o voluntariado conscienciológico. Tenho atuado para clarificar, reconciliar e pacificar. De que maneira você abordaria conscienciosos veteranos que não admitem esse trafar competitivo? Parece que sempre que alguém comenta algo a respeito, eles colocam a pessoa na geladeira. Há alguma técnica para esses casos?
Quem está falando é de Londres, na Inglaterra. Só para esclarecer aqui, né, aos ouvintes, esse verbete eu fiz assim, durante o período do voluntariado. Na verdade, tem muita relação com o voluntariado, né? Embora a competição ela exista em todas as áreas, né, eu me concentrei muito aqui, onde foi o meu cenário para estudar esse processo da competição, foi no voluntariado conscienciocêntrico, né? Então, olha, essas coisas acontecem, né, mesmo, mas assim, a dica que eu posso te dar é não dar bola. Vai em frente, foca naquilo que você quer, né? Tem assim um projeto de vida, que esse também um aspecto do kit consciencial. Tem um projeto de vida evolutivo e foca naquilo, sabe? Determinação. E foi um traço meu, muita persistência, determinação e autoconscientização da tua responsabilidade evolutiva. Passe em frente, não dá muito cartaz a isso, que aí você vai conectar com o seu amparo, né, com o amparador. Eu tenho uma amiga aqui, ela me disse assim, a dificuldade é quando a pessoa confunde o grupo evolutivo com o grupo evoluído, porque está todo mundo junto num processo, né? E você idealizar é complicado, né? Porque Exato. aí você sai das raias do real. É importante isso, porque você vai conseguir, com o seu exemplo, mudar alguma coisa no grupo. Se você fica também sendo, né, conivente com o processo, o grupo ele vai se manter no mesmo. Então, é importante, se você está mais lúcido, que está vendo que tudo isso acontece, foca aí no teu objetivo de vida e vai em frente, firme, não deixa que essas coisas assim te atrapalhem. Em Efeitologia, página 24, primeira linha. O efeito da competitividade ocasionando desvios da PROEX. Poderia explicar quais são? Efeitologia. Ocasionando desvio de PROEX, né? Isso aí já está bem assim, claro, né? Você sai do seu foco, né? Você vai atender mais o outro, seu locus vai ser mais externo. Então, você vai estar mais voltado para estar competindo com o outro, e o que você tinha que fazer, você não faz. Vai viver em função do que o outro faz, né? Porque a competição é você querer aumentar, ser maior do que o outro. Então, a sua PROEX foi, né? Aquilo que você tinha que fazer, você deixou de fazer. Professora, a sociedade convencional atual vive uma crise da competitividade? Parabéns pelo verbete, ele é bem atual. Obrigada. O que é? Você acha que vive ou não vive? Vive, né? Só vive, né? A novela, então, não tem uma que não saia desse holopensene da competitividade, né? E agora, recentemente, tem aí a Globo com um seriado que é Revanche, né? Eu nunca assisti, mas o que parece é que cada capítulo, cada tema tem a ver com essa competição, né, com a vingança, né, e fora os outros setores, né, do empresarial, né, tudo isso, né, todo canto, né, onde você vai estimula isso, a competição, né, tanto tem aqui onde é que aqui tem aquela ideia do você está sendo levado por isso, né? Tem um tipo de competidor, né? Que é esse aqui, é o robotizado, né? A consciência dominada pelo holopensene competitivo da sociedade intrafísica ainda patológica, né? Ela vai no holopensene da competitividade.
Seu verbete ajudou no meu processo de autopesquisa. Gostaria que comentasse sobre as seguintes questões. A autossuperação da competitividade deve ter exigido de você a concomitante superação do egoísmo. De que maneira promoveu tal reciclagem? Como foi para você abrir mão das manifestações egóicas? Esse tema foi... depois que eu escolhi, eu fiz, não sei para que eu escolhi isso, não sei por que eu escolhi isso. Mandei alguns para o professor Valdo, né, Dulce, que me acompanhou, e nada. Eu digo, nossa, o que é isso? Então, quando eu estava... Um dia eu fui dormir, comecei a pensar e veio, competição. Aí eu não quis mais nem pensar se devia fazer ou se não devia fazer, me levantei e botei lá, botei a definição e mandei. E aí... teve só que fazer um ajuste, né? Ele foi aprovado, teve que só fazer um ajuste. Depois a crise. Olha, e aí? Como é que vai ser esse verbete, né? Competição. Vou ter que estudar sobre competição, e aí? Teve uma fase inicial dessa crise, né? Que o próprio Holopensene, ele é muito denso, ele é complicado, esse Holopensene da competição. E aí eu fiquei assim, sem saber como fazer, sem, né? E quem me ajudou muito foi a Eliana, quando eu trouxe para ela as primeiras ideias, e aí deu uma sentada, sabe, uma desassediada no processo, e aí foi, né? Mas aí eu assumi aí a questão da autossuperação, né, da competitividade, e, assim, eu não pensei em ser uma pessoa competitiva, na verdade, eu não pensava nisso. Para mim, o que eu fazia era natural, é como tem aqui, ó, é inconsciente aquilo que você faz, né? Mas quando você vai pesquisando, vai vendo as coisas, né? Aí você vai, né, se assustando e se descobrindo que você tem algo. Embora que sutil, tá? Não é uma coisa tão, né? Mas tem esse processo, né? E a questão de como que eu lidei com isso, né? Do egoísmo, né? Abrindo mão mesmo, né? Tem um lado meu que assim eu tenho muita facilidade de assim, ó, não serve, tchau, acabou. Então aí foi nisso aí que eu investi. Claro que assim a coisa ela vai num crescendo, né? E você vai fazendo atitudes no seu dia a dia que vai construindo essa superação, né? Ela não vai chegar assim de um dia para o outro, né? Então são ações que você vai tomando, né? Até na fatologia são pequenas ações que vocês vão fazendo, que se vai fazendo no dia a dia, que vai se liberando. Claro que eu não superei, viu, gente? Não tem essa coisa de totalmente superada, mas assim tá claro que eu tive uma mudança, né? Depois que assim eu comecei a trabalhar isso, e depois eu vi que eu já estava trabalhando essa questão do egoísmo, né, da competição, muito antes do verbete, né, quando eu comecei a voltar um tempo atrás nas minhas ações, que eu já estava saindo, já estava investindo nisso, né, porque para mim estava claro que era algo que estava atrapalhando o desenvolvimento da minha programação existencial, né. A verbetóloga, parabéns pelo verbete. É da Lília Junqueira, lá de João legal, Pessoa. obrigada, Lília. De que maneira diminuir o ímpeto belicista restante em nosso íntimo, mesmo após muitas vidas de depuração desse trafar? Assim, caminhando, né, rumo aí ao serenismo. Larga a mão aí do belicismo, da arrogância, né, Lília? Que ela trouxe o verbete sobre a arrogância. Agora tem outra aqui, né? dela. Quais as relações que você percebe entre a competitividade e a dogmática no micro-universo consciencial e na vida cotidiana? Como é, professor Waldo? Pode ir. Como é que... Quais as relações que você percebe entre a competitividade e a dogmática no micro-universo consciencial e na vida cotidiana? Olha, isso aí eu percebo que é algo que realmente não vale a pena você estar se preocupando com isso, investindo
nesse aspecto da competição. O melhor é você entrar na cooperação, na integração, na união dos esforços, né, em favor da assistência às outras consciências, inclusive a si mesmo. Enfatologia, página 22, terceira linha de baixo para cima. Poderia explicar a mulher guerreira guiada por Deus? Essa é ótima. Esse aí, eu estava indo para João Pessoa, né, Natal, João Pessoa, na verdade eu estava indo para Recife, eu e o meu marido. E aí a gente foi participar da reunião com um grupo lá em João Pessoa, e no caminho para Recife, do meu lado, assim, um carro todo bem bonitinho, bem transadinho, pintadinho de preto, com rosa, com as florzinhas, e quando ele passa, aí atrás do carro tinha a mulher guerreira guiada por Deus. E eu estava na hora pensando sobre o verbete. Eu disse, nossa, que legal, eu vou botar isso no meu verbete, porque é uma competidora declarada, né? E ainda tem um suporte que é de Deus, né? Que dá para também camuflar, né? Tem é uma espécie de Joana d'Arc. Sim, né? Pois é, aí eu lembrei bem, né, essa questão do belicismo e a religiosidade caminhando junto, né? Então, e assim, o rosinha para enganar, né? Aquela coisa assim, bem, sedução, né? Então, agora, em efeitologia, página 24, primeira linha. Poderia comentar o efeito da eficácia pessoal sem preocupação com a competitividade? Isso aí a gente vai começando, né? Quando você se determina a superar esse traço, você usa os seus atributos, né? Seus atributos conscienciais, sem estar se preocupando com isso, com a questão da competitividade, e sim focado na realização pessoal, né? Na sua programação de vida. Professora Ana Cláudia, a competição seria parte da sua autopesquisa? Eu nem sei, eu já até pensei, viu? Isso aí é a nossa amiga lá de Madrid, ela sempre faz sobre perguntas. competição, mas eu não sei, eu estou em dúvida ainda, viu? Mas quem sabe? Eu sei agora, que o ambiente lá é bem interessante para a gente trabalhar a competição, viu? A verbetógrafa, de que maneira superar a competitividade entre irmãos, principalmente o irmão mais velho, quando esse quer manipular o irmão do meio? Tudo indica que o irmão mais velho sempre quer dominar os mais novos para obter benefícios. É interessante. Assim, na minha condição assim, familiar, eu não vivenciei esse tipo de competição, né? Mas aí você está percebendo, né, que está acontecendo isso, chama um pouco a sua responsabilidade e a sua maturidade para poder fazer a reconciliação dos dois, né? Procurar sanar essa condição aí de um estar competindo com o outro, estar querendo manipular, né? Então, aí você, já que está vendo, faz isso, ajuda, né? Ajuda e não deixe que essa competição ela se estabeleça, né? Professor, gostaria de saber quais são os efeitos da percepção das energias do corpo e as emoções, sem mobilização dessas energias, permanecendo com a consciência sempre no momento presente. Esse é o raciocínio de Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora. Olha, eu sou contra isso aí, é besteira. A pessoa não pode virar estátua e nem ficar só mexendo na coisa. Tem que movimentar a energia, porque é assim que a gente muda os holopensenes. Ele lá não está pensando no processo do holopensene, existe isso. Precisava de ensinar para ele sobre o holopensene, que aí vai mudar muita coisa disso. É lógico que tem a hora que você está fazendo reflexão, que precisa de mexer com energia em circuito fechado. Mas isso é outra coisa. Isso aí não é bem. Eu quero dizer também para vocês que vai ter o curso do acoplamentar agora no dia 14, é daqui uma semana. 14 a 16. O tema é parapolítica. Quer dizer, sem ser esse fim de semana, é o próximo fim de semana, né? Agora, o tema parapolítica vai ser os epicons, a Cátia Aracaque e o Marcelo Silva. Vão ensinar as técnicas do acoplamento energético, a técnica da clarividência facial, técnica da assimilação e desassimilação energética.
Vale a pena participar. Eu quero também agradecer aqui a turma da Aracê, que eles trouxeram ali esses 2 livros. Primeiro é sobre Vasco. O Vasco, esse aqui, não é o Vasco da Gama, não. Aqui que estão falando é o Vasco que ajudou o processo lá do Espírito Santo, desde o início. Chama Vasco Coutinho, foi o primeiro donatário da capitania do Espírito Santo. Então tem toda a história aqui. E tem também Memória do Passado, é a vitória através de meio século. É o processo da cidade, da capital, que é Vitória. Nós agradecemos muito e vamos levar isso para a holoteca. Agora, para a nossa turma aí, eu vou entregar a professora Ana Cláudia para vocês. De modo que está na mão de vocês aí. Já foi feito até agora, eu acho que são 16 perguntas para ela. Agora, ó, pode massacrá-la, que ela está aí disposta. Ana Cláudia, ali na primeira página, página 22, na verdade, Fatologia, na segunda linha, aí você coloca o kit consciencial anticompetitivo. Você pode comentar? Eu já até falei, mas posso falar novamente. O kit, eu veio assim, de uma ideia depois de ler um livro, né, de estar ali, né, folheando o livro sobre competição. E tinha uma ideia sobre kit. E aí eu pensei, né, por que não criar um kit consciencial que seja anticompetitivo? E não um kit que você leve, né, assim, ele seja físico, né? A não ser aqui a questão do holossoma, que aí o próprio soma ele seria físico, né? Então eu pensei no holossoma, que seria a ideia de você usar realmente esse holossoma como uma ferramenta evolutiva. Então, usar de forma coerente. Você é um ser humano que pensa. Então, usar de forma adequada, coerente com essa condição de Homo sapiens sapiens, né? O amparador, ele seria que no momento em que você tiver numa situação difícil, pensar nesse amparador, né? Evocar esse amparador para te ajudar, né? E numa condição de que você também atue como assistente, porque você vai sair dessa condição. Para você, esse kit é para estimular você a sair dessa condição de competidor, né? Se superar. O Código Pessoal de Cosmoética, né? Elaborar o seu Código Pessoal de Cosmoética aplicado à autossuperação da competitividade, né? Ter um projeto de vida pessoal, né? Evolutivo, que ali vai te deixar naquele foco. É seu, aquilo é seu. Você não vai estar mais no rastro de ninguém, entendeu? É seu, não vai estar... porque fulano fez, aí eu vou fazer algo parecido ou melhor. Mas ele é seu. Então, isso vai te dando mais sustentabilidade nesse investimento, né? Definir para você um trafó ou mais de um traço que vá te ajudar a manter nesse investimento, né? E que vai ajudar você a acertar mais, né? E cada acerto que você tiver vai funcionar como uma gasolina para você. Então, isso vai estar sempre te motivando, mesmo que seja a conta-gota, né? Porque você vai de gotinha em gotinha e depois você vai ampliando isso aí, né? Entendi. E, assim, por exemplo, lá no Consciência Cobaia, a gente percebe que tem um número grande até de pessoas que têm esse traço da competitividade. Só que, assim, de maneira geral, as pessoas têm uma certa dificuldade de assumir, né, essa condição. Daí, dentro do que você estudou, do que você leu, por que você acha que a pessoa assim, tem tanta dificuldade de assumir? Não, eu tenho um traço de competitividade. Porque assim, o traço da competitividade está ligado ao belicismo, né? E ninguém quer ser bélico, né? Mas aí aqui tem alguns comportamentos que eles são bélicos, né? E que dá para a pessoa ter, olha só, a arrogância, né? O egoísmo, né? A pessoa que é falsa, que mente. Então, ela não assume que isso é um temperamento competitivo. E aí aí demora às vezes. Eu penso que isso acaba demorando ela fazer a reciclagem dela, porque para ela não está bem compreendido qual é a origem disso aí, né? E foi isso uma coisa que me ajudou muito a mudar, né? Porque
Eu realmente, assim, nossa, competitivo, e assim, também eu ouvia muito agressividade. Eu tenho esse lado de ser um pouco agressiva, né? E isso me chateava muito, mas nunca associei a agressão à competitividade. E eu só associei depois que eu comecei a estudar esse verbete, né? Então, isso aí eu fui pacificando, fui trazendo essa mudança disso. Embora que tenha ainda uns momentos, mas assim, é mais lúcido, e aí você tem como dar uma mudada aí nesse processo, né? O que você pensa com relação à pessoa que tem competitividade, tem traços de competitividade, para ela começar a reverter isso para ser o autoimperdoador, ou seja, competitiva consigo mesmo. Uhum. Então, como é que você pensa? A pessoa pode começar, os primeiros passos para que ela possa começar a reverter isso, parar de se preocupar com a competitividade no nível externo, para começar a se preocupar internamente com isso, para ela começar, para ela crescer mais e usar isso para ela se superar cada vez mais. Tem esse movimento, né, da intracompetitividade, né? E até no Homo sapiens pacíficos, né, o professor Valdo coloca a questão das instituições convencionais e as instituições conscienciocêntricas, né, que é o ambiente para se vivenciar a intracompetitividade, né? E no momento em que ela se volta para isso, ela olhar para os traços dela, né? Porque uma pessoa competitiva, ela tem os trafores, né? E tem os trafares, mas ela vai focar nos trafores dela e vai produzir, né, para ela. Por isso que é importante ter esse projeto que ela quer, essa meta que ela quer alcançar, porque isso é que vai alimentar o movimento da intracompetitividade e que ela seja cosmoética, não seja patológica, porque às vezes a gente começa a fazer o movimento da intercompetitividade, mas ainda com um lado ainda patológico, se cobrando muito, né? Então é fazer assim, eu vejo, de fazer a coisa mais sentada, sem ansiedade, sabe, na calma. Ela vai trabalhando esse movimento dela ser competitiva com ela, nesse sentido de levar a produção, sabe, de estar melhor com ela. Aqui na fatologia, na página 23, a 8ª linha de baixo para cima, você colocou o debate enquanto fonte de informações e não como competição de egos. A gente tem promovido uma série de debates temáticos lá na Aracê, e sempre enfocando essa questão da pessoa se sentir integrada, mesmo que está chegando, com aquele que já está há mais tempo. Eu queria que você aprofundasse mais aqui. O que a gente vê, assim, é que a pessoa que tem esse temperamento, né, competitivo, quando está na oportunidade de se discutir uma ideia, né, ela deixa de ir na ideia e vai na pessoa, aí acaba minando todo um momento positivo, né, que a gente está ali para ampliar aquela ideia. É nesse sentido aí, é focar nesse debate esclarecedor, e não algo que vá minar todo o processo. E a gente observa também que no final o resultado é bem positivo, que a pessoa se sente mais fortalecida quando foca nas ideias. A gente aprende mais, né? E que a ideia ela vai sendo construída, né? E não tem aquela briga, é minha, não foi minha essa ideia, né? A ideia é minha, eu faço como eu quero. Ana, os parabéns pelo verbete. Obrigada, Beth. Na fatologia, na página 23, na 2ª linha de baixo para cima, você traz a mudança do cenário existencial. Você poderia fazer uma relação com o tema do verbete, o título do verbete? É interessante, né? Como eu já falei, eu fiz todo esse trabalho aqui do verbete no voluntariado do Intercamp, né? Lá em Natal. Então, você começa um processo de mudança íntima, né? E automaticamente esse cenário ele também vai mudando. Todo aquele não é um cenário físico, embora até que teve um bom resultado, né? O cenário físico lá no intercâmbio está mudando.
Mas você começa a perceber que aquele cenário que você está ali trabalhando seus trafores, né, seus trafares, fazendo assistência, ele vai mudando, ele vai ampliando, você vai interagindo mais com esse cenário. Né? Você sai de uma condição fechada, né, egóica, para expandir as suas energias e ter uma cosmovisão daquilo que você quer. Ser mais intercooperativo. E intercooperativo. Então, na parafatologia, também na segunda linha de baixo para cima, os fenômenos parapsíquicos auxiliando a reconciliação consciencial multidimensional. Uhum. Amplia a questão das mudanças existenciais? Acontece, né? Porque eu percebi assim, que tanto projeção, como clarividência, né? Como exteriorização de energias, isso aí ajuda muito a gente fazer a reconciliação. Porque se você já está num reconhecimento desse traço, né, e você decidiu superar, né, trabalhar esse traço, então você já vai fazer esse movimento. Então, usar esses fenômenos parapsíquicos para acelerar, talvez até, esse movimento de reconciliação, assim, é bem interessante, né? Eu tive algumas experiências disso, mas de exteriorização de energias, por exemplo. Trabalho na TENEPS, né? Procurava sempre assistir, doar energia àquela situação, né? Aquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação, para ir começando a limpar e a gente conseguir enxergar melhor o que é que pode ser feito, né? A situação, para poder fazer da melhor forma possível, né? Oi. Aqui na página 26, aqui nas condutas, então você lista ali 6 condutas que são capazes de otimizar a conquista da reciclagem desse traço, né? Então, você já falou de algumas ali, eu queria... Você coloca aqui a admissão desse traço, planejamento, o autoenfrentamento, a autovigilância, a ponderação e a teática, né? Eu queria, se possível, você aprofundar um pouquinho no autoenfrentamento, você já falou um pouquinho, mas principalmente na parte aqui que fala de desenvolvendo neossinapses. Se você conseguiu perceber isso e como, falar um pouquinho mais para a gente. Seria teática, né? Aplicar no cotidiano multidimensional a reciclagem conquistada, fixando e ampliando as neossinapses da anticompetitividade. Certo. Pois é, o próprio autoenfrentamento, né? Você vai procurando criar situações em que você precise realmente, de fato, enfrentar esse trafar, né? Para poder superar, né? E aí você vai fazer isso, procurar criar isso no seu cotidiano, sabe? Não ficar só, teve uma vivência e pronto, né? Então você tem que praticar mesmo para criar essa sinapse, porque esse temperamento ele vem de vidas, né? Hoje a gente está numa condição que não estamos mais matando um ao outro, né? Pelo menos eu, né? Não pretendo fazer isso, né? Então, a gente está numa condição mais otimizada. E existe uma dificuldade. Aí é importante que a gente vivencie cada vez mais os tipos de comportamentos favoráveis à criação dessa neossinapse, né? Por exemplo, um deles é não pensar mal do outro, né? Jamais. Um que é difícil a gente fazer é se sentir feliz com o sucesso do outro, com a felicidade do outro, né? Isso aí você vai, né, começando a criar novas sinapses, né? Então, quanto mais você faz, mais fixa essa sinapse, né? Quanto mais você age assim, mais fixa essa sinapse de assistência, de pacificidade, né? De compreensão com o outro, né? Por exemplo, da afetividade, né? De saber ouvir o outro também. Isso é bastante interessante, né? Que foi uma dificuldade que eu tive que superar, né? Parar para ouvir o outro, porque como
eu sou muito executiva, faço. Às vezes a pessoa chega junto de mim e eu nem dou conta, né? E eu tive que realmente parar para ouvir o outro, né? E assim, para ajudar nisso, eu peguei uma pessoa, assim, não é essa aqui que vai me ajudar, porque ela também tem esse processo de saber ouvir, né? Então eu peguei uma pessoa que sabia ouvir e fui ouvi-la, né? Então isso foi bom porque eu aprendi, né, um pouco, né? Estou ainda exercitando, né? Como eu disse, não é um processo ainda que está de mudança, assim, de temperamento, né? Ficou claro, né? Ana Cláudia, muito bom o verbete, né? Ajuda a todos nós. A página 23, ali para fatologia na última linha. A sintonia com as tarefas de reurbanização extrafísica. Você podia ampliar para nós, por favor? Pois é, você já vai ampliando, né? Você sai do seu micro-universo, né? Daquele mundinho tão pequeno, né? Tão restrito, para ser um assistente. Você dá esse salto, né? Para ser um assistente na reurbanização intrafísica ou na reurbanização extrafísica, né? Junto com os amparadores, né? E a gente vai vendo que vai mudando o cenário, né? Em função também dessa sua disponibilidade para fazer assistência, né? Porque vai chegando, você vai percebendo que vai chegando consciências que precisam ser assistidas, que faz parte desse cenário competitivo, né? Que é o paracenário competitivo. Então, eu tive uma vivência que foi bem antes de eu definir esse tema de verbete, que eu também estava lá no intercamp, e eu comecei a perceber uma demanda assim, né, assistencial, e eu fui para uma outra sala e comecei a trabalhar energia, e percebi, né, vários soldados franceses me cobrando alguma coisa, e ali eu tive que trabalhar, né, e ajudar no processo da assistência deles, né, para que aquilo ali, né, eu fui buscar uma reconciliação. Eu não entendi de como, o que era, o que tinha acontecido, mas só me vinha isso, que era um momento para mim fazer uma reconciliação, né. E aí é nesse sentido que a gente começa a fazer essa assistência, né, não é algo tão inusitado assim, né, tão difícil de fazer. Basta a gente sair um pouco do nosso mundo egóico, né? E outra pergunta, Ana, é o seguinte: você já pensou, né, pesquisou em relação à questão da competição na TENEPS? O processo da competição, esse traço de competição que a pessoa, né, tem, em maior nível ou menor nível, na TENEPS? Eu já vi, assim, até estava conversando com o Beth, acho que foi ontem, foi hoje, né, essa questão que as pessoas querem ter os melhores e os maiores fenômenos, né, as maiores vivências na TENEPS, né? É porque a minha, e porque a minha assim, a minha melhor. Eu nunca percebi de alguém, não deve ter, né? Eu penso que deve ter, mas assim, desde que eu comecei a fazer a TENEPS, eu nunca fui muito de falar sobre as minhas vivências da TENEPS às outras pessoas, sabe? O que acontecia fica sempre comigo, sabe? Não, isso aí eu tenho uma certa reserva mesmo. Mas eu penso que sim, que tem esse processo competitivo na TENEPS, né? Que é um momento de parapsíquico, né? Às vezes a pessoa tem uma competição grande parapsíquica, né? Mas eu fico pensando, porque é difícil, eu considero que as pessoas não podem estar dizendo as coisas que vivenciam quanto ao trabalho da assistência. Faz parte do trabalho da TENEP. E, além disso, a avaliação, os efeitos, a própria consciência que faz não sabe. Ao longo do tempo, às vezes, em outra vida, vai poder avaliar que coisas fez realmente, né? Eu estava lembrando, pensando nessa questão da TENEPS, o competidor, ele é um manipulador, ele pode usar a TENEPS, né, para conseguir
alguma coisa, né? Isso. Verdade. Eu não sei se... eu acho que tem um contraponto a isso que você levantou, que se fosse para a gente não falar nada sobre a TENEPS, acho que não existiria o fórum. Eu digo a respeito do trabalho em si, porque eu também apresentei trabalho. Concordo. Claro, eu também apresentei um trabalho, mas especificações do que a consciência faz, tanto como para competir com outra, ver o tipo, os casos, eu não sei, professor Baldo, eu considero que não é possível avaliar a qualidade de trabalho. Sim. Depois você tem somado. Por isso, eu também penso isso. Então, como vai competir a pessoa? Desde esse ponto de vista? Tem gente que compete, faz a competição, o lado esquerdo com o lado direito. E outra coisa, briga com a língua entre o lado esquerdo e o lado direito. A briga. Tem gente que é competitivo desde que respira. Outra hora quer respirar pela narina esquerda, outra hora pela narina direita. Você espera que sempre tem gente competitiva. Agora, ó, para a professora Ana Cláudia, em binomiologia, página 24, segunda linha, poderia aprofundar o binômio competitividade, belicismo, e na última linha o binômio competitividade, baixa autoestima. É tudo em binômio. Competitividade, belicismo, né? A base de todo belicismo está a competitividade, né? Por isso que a ideia desse binômio, né? Então, vale refletir o quanto que de manifestação bélica a pessoa tem, né? E ver o seu nível de competitividade. E a baixa autoestima, o que eu vejo é que a pessoa competitiva ela tem uma baixa autoestima. Ela procura encher um saco furado lá com essas ações competitivas, né? Ela tem essa condição de não se sentir bem com ela mesma, né? Então, ela procura se suprir com a competitividade. Agora, professora, esse tema gera muita controvérsia, pois simplesmente não conseguimos imaginar um mundo sem competição ainda. Como será, na sua visão, um mundo sem competição? Nossa, maravilhoso. Seria uma comunidade avançada, bem interassistencial, max fraterna, pacífica. Professor, há algum problema uma gestante realizar técnicas energéticas ou fazer curso de manobras energéticas? Não, a primeira coisa é o seguinte, precisa de ver a época da gestação da pessoa, qual é o período. Outra coisa, como é que ela está passando de modo geral. Se não há excesso de peso, com o processo todo, sobrepeso. E outra coisa, se ela já tem experiência com o processo de energia. Senão, o ideal é uma pessoa amiga, o marido, o futuro pai ou qualquer coisa, fazer o arco voltaico nela. Isso é que é o ideal. Agora, ela fazer exercício físico é preciso ter cuidado. Processo de carregar peso, problema de subir e descer a escada, tudo isso é importante devido ao feto. Então, cada caso precisa ser examinado. O melhor é examinar bem, qualquer coisa, perguntar para o médico, o ginecologista, para mostrar o que é o obstetra, para ver como é que é a situação geral da pessoa, da gestante, naquele período da gestação. Ana Cláudia. Aqui. Na página 24, no antagonismologia, você pode comentar o primeiro antagonismo, extracompetitividade e a intracompetitividade? A extracompetitividade e a intracompetitividade, né? A extra é essa competição com o outro, que não é uma competição sadia, né? E a intracompetitividade é a competição consigo mesmo. E nesse caso seria sadia, a intra? Depende, né? Depende da própria consciência, como é que ela vai... Deveria ser sadia sempre, né?
Mas, às vezes, ela faz de uma forma patológica também, né? Entendi. Mas o ideal é que ela faça isso, essa comparação, né, com ela mesma. Se cada vez mais ela está melhor. Por exemplo, como é que eu, no meu caso aqui, como é que eu estava 4 anos atrás? E hoje, como é que eu estou? Né? Então, você diz assim, tem aquelas autocobranças patológicas. Assim, isso, não ficar ansiedade, por exemplo, né? E aquela condição muito... que você fica, né, mais voltado para isso e acaba esquecendo o que você tem que fazer, né? É como que eu falei para João, né? A condição de você ter algo para fazer, né? Focar naquilo, procurar realizar usando os seus trafores, né? E você vai vendo como que você está fazendo, se você está procurando fazer isso cada vez melhor, né? Para conquistar aquela sua meta. Tá bom, obrigada, viu? E assim, no Homo Sapiens Pacíficos, né? O voluntariado na conscienciologia, né? Ajuda isso. A gente a chegar a usar essa competitividade, né? Deveria, né? Fazer isso, né? Às vezes não acontece. Obrigada. Ana Cláudia, aqui atrás de você, à direita. Então, na filmografia, eu gostaria de sugerir o filme Poder Além da Vida. Não sei se você lembra desse filme. É sobre um ginasta olímpico, né, que ele era extremamente competitivo. Então, mostra bem a reciclagem que ele fez desse traço, né, e a autossuperação e o exemplarismo. É um filme muito bom, fala sobre o tema. Eu não assisti esse, não. E na sindromologia, na página 24, é o primeiro síndrome, a autossuperação da síndrome do ostracismo. Você poderia comentar? Porque é uma das causas, né, que traz esse traço da competição. É, porque a síndrome do ostracismo, né, até eu trouxe o livro do Max, né, que ele, a pessoa quiser aprofundar a questão da síndrome, tem que esse livro, Síndrome do Ostracismo, e realmente ele tem tudo a ver, né, com a competitividade, né, que é o poder que vai alimentar, né, esse processo, esse temperamento competitivo. Então, a síndrome do ostracismo é o estado mórbido resultante da perda de algum tipo de poder, né, humano, né? E aí, quando você trabalha isso, a superação desse temperamento, você não vai chegar a vivenciar essa síndrome do ostracismo, né? E no livro ele coloca também que tem a vivência da síndrome do ostracismo até programada, às vezes, que a pessoa, né, programa isso, né? E eu pensei, não, foi o meu caso, eu acabei nem sabendo que eu vivenciei a síndrome do ostracismo. Eu passei mais ou menos 7 anos na coordenação do IPC em Recife e, num dado momento, eu não quis mais estar atuando, né, como coordenadora, porque eu estava vendo que não estava dando muito resultado, né? Chegou, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer e eu precisava mudar, né, de patamar. Só que quando eu saí, né, eu fiquei completamente sem chão, né, porque aquilo estava fazendo parte da minha vida e eu fazia aquilo naturalmente. Então saí e aí eu fiquei, e agora, né? Como é que vai ser? Fiquei realmente... Você passou por esse síndrome? Passei, sem síndrome saber que do passei. Ex-coordenador? Passei, que sem você saber superou? que passei pelo ostracismo. Mas passei, saí numa boa, né? E interessante é isso, né? Mas você identificou com síndrome do ostracismo? Daí um pouco, não foi tão forte, né? Eu passei um tempo, assim, um pouco desnorteada, sem saber muito o que fazer, né? Mas depois eu entrei nos eixos, no prumo, né? E aí... Então, é isso. Então, se você começa a trabalhar essa questão desse temperamento, isso aí não vai fazer sentido na tua vida, você não vai vivenciar um dia isso, né?
Professor Valdo, aqui no dicionário, o senhor poderia explicar para nós a técnica do período antelucano, como que a gente pode fazer para aplicar? E também se esse questionamento tem alguma relação com a visita da monja aqui no sábado. Sim. O que você quer saber, o primeiro aí, é sobre onde é que técnica está. do período antelucano. O período antelucano. O processo é o seguinte, a técnica que a gente usa é a pessoa, ela tem que demorar muito para isso. Primeiro, tem que passar alguns anos e ela acertar a carga horária de sono dela. Então, a hora que acerta essa carga horária e ela vai fazendo aos poucos, ela, então, procura dormir mais cedo e acordar, por exemplo, meia-noite, 1h da manhã. E ele pode trabalhar da 1h até às 5, 6 da manhã. Agora, essa pessoa tem que demorar muito com isso, porque a carga horária de sono, se a pessoa não seguir direitinho, se ela tiver qualquer fissura nessa condição, prejudica a cabeça dela, ela emburrece. Entende? A lucidez cai, cria insônia, pode criar uma série de problemas. Então, para mudar a carga horária de sono, demora quase sempre uns 2 anos. Para a pessoa diminuir 1h de sono, por exemplo, ela dorme 8 horas por noite, para ela passar para 7, ela deve demorar uns 2 anos para não dar nenhum problema, senão vai dar alguma sequela, algum resultado negativo. Agora, a hora que a pessoa, então, se habitua com isso, ela dorme, por exemplo, lá para as 8, 9 horas. Aí ela acorda lá para meia-noite, 1h, e trabalha 4, 5 horas de noite. Porque de noite esse é que é o período antelucano, entende? O antelucano, quer dizer, é as vésperas do amanhecer, entendeu? É a madrugada. Então, quando acontece isso, a pessoa está em silêncio, ela não é interrompida em nada que ela faz, ela tem paz, isolamento, quietude, tudo é a favor. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de parapsiquismo, do ponto de vista intelectual, o período antelucano é o melhor que tem. Agora, o que eu estou frisando, estou falando aí, repetindo, insistindo, é preciso ter cuidado, que isso não pode ser feito de uma hora para outra. Tem que ser lentamente, pouco a pouco, para não criar um trauma na pessoa. Agora, você perguntou aqui sobre o caso da monja, é que ela trouxe esse processo aqui para a gente, para mostrar a seriedade do trabalho nosso com a conscienciologia e o que nós estamos fazendo com isso. Então, a condição da gente aqui, nós, eu e a turma toda, a equipe que trabalha mais chegada, é serviço que ela quer dizer já de revolucionário, de serenão. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter muita noção dessa realidade para se dedicar com afinco e disciplina para que tudo saia direito. Esse é o motivo que eu faço essas terturas diárias. Aqui não tem feriado, não tem dia santo, não tem fim de semana, entende? E, atualmente, são 2 por dia. E a de manhã tem sempre mais gente que agora da tarde. O mês passado, por exemplo, foram 31 dias, 4 só, que à tarde teve mais gente. 27 dias de manhã teve mais gente, porque de manhã o povo tem mais facilidade para vir, porque de tarde muita gente trabalha. Valdo, sobre Sim. isso que você está respondendo aqui para a colega, só uma pergunta. Ali no mesmo local, onde o senhor menciona a monja, no premisso, no final, a última frase que ela falou ali, olhe suas responsabilidades pessoais. No contexto desse empreendimento, com seus voluntários. É isso. Quer dizer, não sou só eu, é vocês também. Sim, mas... Hoje de manhã eu toquei nesse assunto aí. Ah, foi? Eu acho isso muito sério. Pois é. É a participação de vocês. Agora, o que nós precisamos de fazer hoje é trazer o resto dos intermissivistas que estão por aí, que ainda não descobriram que a gente existe. Eles se dão um jeito. Tem que fazer mais divulgação para a turma saber. Ultimamente tem vindo muita gente aí, espontaneamente. A gente vê aqui, né? Esses últimos 2 meses, foi um monte de gente nova que apareceu. Uhum. Entende?
Mas eu precisava de divulgar um pouco mais. Então, as responsabilidades, parte dessas responsabilidades... É sua também, não é só minha, não. É uma beleza eu distribuir isso com vocês. Professor Valdo, professor Valdo, que eu entendi que ela perguntou se foi dessa vez que a monja esteve aqui. Não, já foi da outra, tem mais um tempo. Isso foi de madrugada, mas eu estou falando ali que foi de madrugada, 3h15 da manhã, tá certo? É o período antilucano. Agora, professora Cláudia, na filmografia você cita o filme Invictus. Qual a sua análise sobre o contexto e a situação descrita nesta obra? O aspecto que me chamou muita atenção nesse filme foi o processo da reciclagem dele, né? Que ele passou mais ou menos 3 décadas preso, né? E um tempo bem suficiente para ele repensar a vida. E o que mais me chamou também a atenção nesse filme foi a capacidade de reconciliação, né? Embora ele tivesse vivido momentos assim, né, de bélicos, né, de processo competitivo, né? O que ele mais queria era a competição e a pacificação, né? Isso aí me chamou muita atenção. Foi por isso que eu coloquei mais esse filme. A verbetógrafa, você identificou quais são os traços que circundam a competitividade além do belicismo? Quais são as posturas e os comportamentos do outro que desperta no sujeito a competitividade? Afinal, o sujeito competitivo vive mais o loque externo do que o interno, e por isso o outro é sempre referência e também ameaça. Tem aqui nessa parte comportamento, né? Tem na página 26, tem uma relação aí de 15, né? Comportamentos bélicos, né? Que revelam aí o processo de competição, né? Que às vezes até parece que não é, mas olhando no fundo, analisando, é um processo, né, de competição, né? Bélico e competitivo. Como você se sentiu vivenciando o sinergismo grupal quando atuamos na imersão progessioterápica? Pode comentar? Não, isso Roberta foi Castro está perguntando. Roberta trabalhou com a gente na parte de formação de turma e foi muito bom. Inclusive, isso aconteceu antes da definição do tema do verbete, né? Foi um curso que mexeu muito e o que eu percebi que teve muita assistência extrafísica, né? Que deu uma ajustada no processo do grupo, né? Buscando esse sinergismo. Foi muito positivo. Eu fiquei muito feliz, na época, muito satisfeita pelo trabalho que nós conseguimos realizar junto com a OIC, né? Intercamp e OIC, e todo o Intercamp, na verdade, que nós fizemos um trabalho de equipe, né? Juntando Recife, Fortaleza e Natal, né? Buscando esse sinergismo para a gente poder ter um campo muito favorável para a assistência, né? Lá em Natal. Fiquei muito feliz e satisfeita, né, com o trabalho que a gente conseguiu fazer. A verbetógrafa, professora Ana Cláudia, por favor, como podemos conciliar o paradigma consciencial da anticompetitividade ao panorama intrafísico da concorrência a todo custo em que vivemos, visto que a concorrência gera lucro, dinheiro, fatores esses que geram o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade? Em suma, como podemos instalar uma competitividade cosmoética na SOCIM? Como você pode instalar uma... mas, assim, mesmo você estando dentro de um EIC, você está na SOCIM, né? Então, você vai expandir, né, seu comportamento antibelicista, anticompetitivo, que você tem dentro da EIC, para as outras áreas, né? Eu acho que um ponto importante é você ter lucidez disso, né? Se você tem,
ter a força de vontade, né, para superar isso, isso é importante, né? Procurar planejar, né, bem aquilo que você quer. Está aqui o item das condutas, né? E enfrentar isso, né? Não aproveitar aquele ambiente, né? Aquele local que você está para fazer a assistência, né? Então, a questão do ganhar o dinheiro vai perder o valor, né? O valor vai ser você poder fazer a assistência ao outro, né? Buscar esse ambiente harmonioso, né? Onde você estiver, também isso ajuda bastante, né? Trazer um clima mais agradável, que você possa trabalhar, que as outras pessoas possam trabalhar com você, né? Criar um clima mais de cooperação. Professor, no verbete do DAC, pode aprofundar o item premisso empreendimentologia? O caso todo aqui, a coisa mais séria que eu acho, além dos processos meus, é isso aqui. Olhe as suas responsabilidades pessoais no contexto desse empreendimento com os seus voluntários. Quer dizer, isso envolve você aí também. Quem está falando é Isilda, de São Paulo. Então, é o que nós estávamos comentando aqui antes. Isso aí foi uma puxada de orelha que eu recebi dela para ver o que a gente está fazendo aqui no serviço. Agora, aqui outro. Acabei de me mudar pela terceira vez por causa dos problemas que tenho com assediadores. Sou projetor lustre e eles adoram julgar bichos extrafícios peçonhentos e violentos no meu leito. Isso me perturba muito. Acabei de começar a trabalhar com EV e não faço TENEPS. Existe alguma medida imediatista para parar os ataques? De que forma posso proteger as consciências da minha família, da vida passada, que estão morando na minha casa, já que elas não sabem fazer EV? O senhor pode me ajudar? Olha, eu vou colocar aqui no nosso trabalho aqui para ver o que é. Você tem só 19 anos. Você deve trabalhar com o EV e depois o arco voltaico. E dá uma limpeza na sua casa. Faz uma limpeza, tira os bagulhos energéticos, olha o que é que está dando vazão ou oportunidade para os assediadores chegar perto de você. Isola isso, faça uma blindagem energética do seu serviço. Com o passar do tempo, você pode fazer um autoencapsulamento nessa história e acabar com esse problema. Quem manda em você é você, não entra na onda. Agora, olha bem a sua emoção, o processo da comoção, a emocionalidade. Isso aí é que geralmente capta e acerta ou prepara um ambiente para fazer evocação de assediadores. Corta isso e veja a sua pensanidade. Olha bem o que você está pensando. Ponha boa intenção e fique firme. Ana Cláudia. Tudo bem. Aqui na página 26, em condutas, você coloca 6 condutas, né? Uhum. Você podia ir explicando cada uma? Como é que foi fazendo, dando um exemplo? Como é que seria esse processo de superação? Primeiro está aqui a admissão, né? Ou seja, é um processo de autoconscientização, né, da existência desse temperamento, e sem o drama, e sem a vergonha, né, de, olha, eu tenho isso, né, está nesse nível, está assim, está dessa forma, mas eu tenho, né? Então, assumir isso, né? E essa autoconscientização é fruto da reflexão do autodiscernimento, né? Então, você tem que realmente parar e pensar, né, nas suas condutas, né, na sua manifestação no dia a dia, né? Tem que... para chegar a admitir, você tem um processo anterior que é da autopesquisa, né? Que é a autoinvestigação, que eu até coloco em técnicas, né? Que é a técnica da consciencioterápica, né? Então, isso vai ajudar bastante a admitir, né? Planejar as ações, né? Viabilizando a fase de recomposição. Então, a ideia é isso, é você fazer o movimento da reconciliação, dos acertos grupocármicos, né? Acertar com aquela pessoa com quem você está pendente, você pode usar
digamos, tem a técnica de dar o presente, né, àquela pessoa, né? Então, você pode já fazer isso, tanto você está fazendo... eu usei essa técnica, né? E, na verdade, o que eu percebi foi que foi mais uma reconciliação com o extrafísico do que com o intrafísico. Então, essa reconciliação no extrafísico começou a limpar para que as coisas no intrafísico fossem acontecendo. Então, parece que inicia no extrafísico, porque você tira aquelas consciências, né, que está ali na psicosfera, e a gente consegue enxergar mais, né, a gente consegue enxergar melhor a questão, a problemática, né? E autoenfrentamento. Autoenfrentar o trafar da competitividade, desenvolvimento neossinapses de temperamento pacífico, né? Então, buscando fazer isso, né? Inserir no seu dia a dia atitudes mais pacíficas, né? Então, vai enfrentar isso, fazer o oposto daquele traço, da tendência. Esse é um grande autoenfrentamento, né? Por exemplo, não pensar mal do outro, a felicidade com o sucesso do outro, né? Torcer pelo outro. Imagine, né? Você torcer por quem você torcia contra, né? Então, isso é um enfrentamento muito grande, né? Autovigilância, então, concentrar no megafoco, evitando desperdício de oportunidades. Então, estar vigilante o tempo inteiro, se realmente você está fazendo esse movimento de autossuperação, né, de autoenfrentamento, né? Porque vai aparecendo, se você se predispôs a autoenfrentar, né, a superar esse traço, vai aparecer com certeza oportunidades. Quer dizer, eu penso que pode ter já até aparecido, mas como você não tem a lucidez, não estava ciente disso, passou batido. Então, a ideia é não deixar passar batido as oportunidades, mesmo que pequenas, né? Ponderar sobre os ganhos alcançados, né? Impedindo a autocorrupção evolutiva. Então, é interessante isso, que funcionasse como uma profilaxia, que às vezes a gente não vê que mudou muito, né? E acaba desistindo de si mesmo. Então, está sempre pensando e refletindo sobre o que já foi conquistado, para que isso você não queira dizer, não, eu não consigo, né, eu não vou ficar assim mesmo, né, por mais esforço que eu faça, eu não consigo sair desse patamar. Então, a ideia é essa, de você ficar vigilante, né, ponderando o máximo que você puder, né? E a teática é aplicar aquilo que você já conseguiu e aplicando, replicando, né, para que se fixe esse temperamento mais pacífico, né, anticompetitivo. Ana Cláudia. Claro, assim. Ainda nesse ponto, dentro do terceiro item, do autoenfrentamento, sim. Você falou do autoenfrentar o trafar da competitividade. Uhum. Uma coisa que eu sempre tive a noção é que a competitividade para mim nunca foi o trafar em si. Uhum. Era sempre o efeito de uma outra carência ou de um outro trafar da consciência. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que a competitividade né, nesse caso... Vamos dar um exemplo assim. É um trafar mesmo, né? A carência, ela leva a competição, né? A carência leva uma competição. Mas aí, para a consciência... porque esse trafar, você vê aqui, né? Existem vários comportamentos que estão associados. Isso. Né? Então, você vê que ele é um trafar. Só os traços, os comportamentos bélicos. Não, um trafor não é. Mas a questão é, para fazer a melhor profilaxia, o foco seria na competitividade em si ou no que leva à competitividade? Não, como eu falei, seria no oposto, no contraponto. É você, por exemplo, ficar feliz com o sucesso do outro, torcer pelo outro. Uhum. Você está fazendo um movimento oposto, você não está alimentando a competitividade. Assim, você está desenvolvendo um outro tipo de temperamento, que é o temperamento pacífico, né? Cooperador, né?
É mais nesse sentido. Então, buscar mudar a sua manifestação. Em vez de você estar fofocando, fazendo mentiras, sendo arrogante, então você troca tudo isso aí, esse tipo de manifestação. Ana Cláudia, queria saber sua opinião sobre uma ideia que veio aqui. Quando você fala assim, torcer pelo sucesso do outro, eu acho que tem um desafio ainda maior, que é você trocar o paradigma competitivo pelo paradigma colaborativo, né, da cooperação. E aí, mais do que torcer pelo sucesso do outro, é você ajudar o outro a ter sucesso. A ter sucesso. Não sei o que você acha. Tem razão. Que eu acho não que é só muito torcer, difícil, né? Não é fácil, mas não. ajudar, exato, é verdade. Completou. Torcer e... Ana Cláudia, Sim. na página 24, em binomiologia, se você poderia aprofundar o binômio egocentrismo infantil, instinto de sobrevivência, e a relação dele com a síndrome que você trouxe na mesma página, na última linha lá, a autossuperação da síndrome do egocentrismo infantil. É o binômio egocentrismo infantil e instinto de sobrevivência, Isso. né? A pessoa competitiva, ela é egocêntrica e é um egocentrismo infantil bobo, né? Isso é para criança, né? Você está nesse tipo de comportamento, né? Você está vivenciando esse tipo de comportamento no dia a dia, né? Qual foi o outro que você falou? A síndrome, A síndrome, né? Então, da aí superação você do vai egocentrismo. sair desse egoísmo seu, você vai pensar mais no outro, vai ser mais altruísta, né? Embora você tenha algum momento que você volte para você, mas para fazer um movimento de autoqualificação, para você poder ajudar o outro. É mais nesse sentido aí. Legal. Ana Cláudia, tem relação um pouquinho com a pergunta que a Fabiane fez aqui. Eu tenho uma filha de 4 anos e, como toda criança, ela é extremamente competitiva, né? Então, eu listei aqui, eu queria ouvir a tua opinião e do professor Valdo também, eu listei aqui algumas formas que eu talvez pudesse ajudá-la com esse traço que eu já identifiquei. Então, o exemplarismo, de eu já estar buscando reciclar esse traço em mim em alguns momentos, né? Trabalhar com energia, fazer o arco voltaico, a limpeza do ambiente, então, retirada de bagulhos energéticos, enfim. Eu queria ouvir de vocês mais alguma sugestão para eu poder trabalhar esse traço nela, que é uma criança de 4 anos. É uma criança, né? Mas você vai fazendo desde já um processo de reeducação, né? A melhor forma é um esclarecimento, é o seu exemplo, não só nisso que você trouxe, mas você procurando fazer um movimento de integração, de cooperação, né? De procurar trabalhar junto, né? Fazer esse movimento junto, né? É mais, eu acho que isso pode ajudar, né? E esclarecendo, né? 4 anos, mas você já pode ir já fazendo esse esclarecimento para ela. Ana Cláudia, tem mais 2 dúvidas. Uma é sobre um ponto que você colocou em três locais. Um na fatologia, que foi a trama da competitividade, e as tramas novelísticas, e um ponto da parafatologia do cenário paracompetitivo. Você pode explicar um pouquinho esses pontos e mostrar a relação deles? A trama, né? E a outra que foi a trama e a das novelas, né? Nas novelas a gente vê claramente isso, né? A novela mesmo, assim? A novela... Tá, beleza. Novela da televisão mesmo. Beleza. Né? Então, a gente vê muitas tramas, né? E não tem limite, na verdade. Não tem limite. Né? Então, o negócio é sério mesmo, né? Para poder derrubar o outro, puxar o tapete do outro e conquistar, querer a todo custo aquilo que você quer, a pessoa faz tudo, né? Todos os atos anticosmoéticos. Entendi, agora entendi. E uma outra relação que é do sinergismo anticompetitividade e empreendedorismo evolutivo com o princípio do ganha-ganha e o voluntariado belicista. Vamos juntar aqui as suas ideias. Então,
O primeiro é o voluntariado belicista. Que ele falou, né? Primeira linha. O voluntariologia na segunda linha, o voluntariado belicista. Mas a relação disso com o princípio do ganha-ganha e o primeiro sinergismo. Certo. O ganha-ganha, né, é uma forma de você estar praticando, né, esse princípio da cooperação, né, em que todos saem ganhando, né, não é só um que ganha, né, mas todos saem ganhando, e isso fortalece o grupo, né, fortalece aquelas consciências que estão envolvidas nesse contexto, né. E aí entra nisso a anticompetitividade e empreendedorismo evolutivo. Então, isso vai reforçar, né? Então, todos entram em sinergia para reforçar esse empreendedorismo, essas metas evolutivas do grupo. Aí isso é importante, essa cooperação, essa integração, né? E aqui você trouxe o voluntariado belicista, né? Realmente tem, né? Existe isso, né? Essa condição de ter voluntário que não consegue vivenciar esse princípio do ganha-ganha, que é só para ele, né? Ele tem que estar num ponto mais alto do pódio, né? Aquilo ali para ele, né? Então, isso é um dificultador para a gente conseguir desenvolver as nossas metas evolutivas, ou seja, a ProEx grupal. Enquanto a gente não entra nesse sinergismo do ganha-ganha, empreendedorismo evolutivo, anticompetitividade, e aqui, ó, o clima de harmonia nas ICs tornando produtivas as atividades do voluntariado, né? Ou a convivialidade sadia no voluntariado nas ICs. É como se a gente não saísse do local e gerasse muito mais interprisão, né? E a gente perde a oportunidade de estar num contexto que é totalmente favorável para a realização da nossa ProEx, né? Então, é como se você tivesse sentado num pote de ouro e desperdiçando aquela oportunidade, né? Isso foi o que me chamou a atenção, principalmente na parte do empreendedorismo evolutivo. Isso. Que a partir do momento que o voluntário ele para de competir e começa a produzir, começa a fazer as coisas de maneira cosmoética, aí que a ProEx grupal começa a se deslanchar. Isso, eu percebi bem isso, né? Esse desenvolvimento desse empreendedorismo evolutivo pessoal, né? Eu comecei a perceber isso, mas o seu exemplo, a sua mudança, ele reverbera no grupo. E a tendência é estar qualificando esse empreendedorismo grupal, né? A ProEx grupal daquela instituição que você está. E aí muda o cenário, aí vem aquela pergunta de Beth. Então, esse cenário que você está, ele muda. Ele passa a ser um cenário mais assistencial, um cenário onde tem a presença de 2 amparadores e não de assediadores ou de guia cego, tentando minar todo um trabalho sério, né, que tem que ser feito dentro daquele local, daquele grupo, né? Ana, aqui em cima no B. Eu achei muito interessante as tuas listagens, as tuas enumerações, e eu queria chamar a atenção aqui a um ponto que eu fiquei analisando na página 25, lá embaixo, na sua tipologia, o item número 5. Você traz ali o inconsciente. Insciente. Seria o inconsciente ou ignorante, né? A consciência ignorante quanto à manifestação do trafar. Uhum. Na realidade, seria como se ela fosse, de uma certa forma, não consciente, que ela se manifesta com esse trafar. Isso. Eu achei interessante isso, até porque depois, olhando na tua listagem logo abaixo, ali em comportamento, você trouxe o item 13, que é o ressentimento. Uhum. Então, eu achei interessante essa junção, quer dizer, a consciência que se sente prejudicada ou que atua com um ressentimento, mágoa, ela se sentiria ressentida, mas ela não estaria, teoricamente, associando a isso a um nível de competição. Então, isso eu achei bem interessante. Eu também pensei muito se deveria colocar isso, né? Mas a pessoa fica ruminando e ali você está emitindo energia prejudicial para aquela outra.
Né? Você está, né, a mágoa, o despeito, a queixa, a raiva, né? Isso aí tem a ver com esse ressentimento, né? Aquilo que você está ali guardando para um dia eu vou me vingar daquela pessoa. Pode ser nessa, pode ser na outra, mas eu vou me vingar, né? É como se fosse um temperamento passivo-agressivo. Né? Então a pessoa segura, mas fica um tempo só e depois... ela lá dentro sabe como é que aquilo Exato. está funcionando, né? E está gerando o quê? Um conflito para ela. Por isso né? que me chamou a atenção, quer dizer, a gente pensa em competitividade, pensa em algo mais, né, explosivo, agressivo, com raiva, a pessoa jogando ou então isso, de né? chegar e matar o outro. Exato, mas né? aí quando você traz para a pessoa, para a consciência, aí é interessante associar isso. Achei bacana chamar a atenção dessa forma, assim. Ana, interessante observar aí também, Adélio, aqui no Sim. que na própria empresa conscienciocêntrica não é necessário você realmente ter essa competitividade daninha com outras empresas. Você pode, até o concorrente pode te ajudar num contexto interempresarial também. Então você consegue hoje, com essa visão de conjunto da conscienciologia, trabalhar bem com a concorrência, porque acaba sendo uma cooperação. Ele tem um mercado, você tem um mercado também, então você não precisa ter competitivo e até permite parcerias estratégicas entre as empresas também, quando você consegue trabalhar com isso. Né? Verdade. Na página 23 da fatologia, na 8ª linha de cima para baixo, a superação da competitividade formando líderes cosmoéticos. Você poderia ampliar, por favor? É interessante isso aí também, né? Então, no momento em que você não está mais se utilizando desse temperamento, né? E que o seu princípio é do ganha-ganha, da intercooperação, né? Da integração, aquela pessoa que está com você trabalhando, a tendência é você ajudar para que ela também seja um líder. Porque aí você vai somar mais, né, somar esforço, somar responsabilidade, trazer o outro para junto. Não querer ser Sim, você não único, compete com ela e não tem medo que ela supere você. Ao contrário, você faz tudo para que ela realmente se autossupere e que ela consiga desenvolver essa questão dela de ser líder, né? Sim. Perfeito. Obrigada. Gente, eu queria mostrar para vocês essa revista da Argentina. Propaganda de todas as drogas. Cocaína, marihuana, cannabis, santo daime, tem propaganda de tudo. Agora eles colocam em letrinha pequena que usar droga é perigoso, mas depois... Agora, o pior da história é que tem aí fotos de tudo quanto é processo. Olha só as fotos que tem. A revista toda é de propaganda de droga. Agora, o que se passa? O Siddhartha Ribeiro, que é esse que está trabalhando aí com a turma, tem aqui uma big reportagem, a maior é dele, a favor dos sonhos com os processos da maconha e outras coisas mais. Para onde nós estamos caminhando, eu não sei, né? Eles querem liberar todas as drogas. Isso aqui é a Argentina. Uma revista séria, papel tudo couché, sabe? Cara. Agora, com tudo quanto é detalhe do processo todo. Defendendo tudo quanto é droga, de tudo quanto é jeito. Inclusive cocaína. Presta atenção, está aqui. Propaganda, quem é que cuida disso, como é que planta, de que modo que faz, como é que é. Essa é a realidade do século XXI que nós estamos vivendo. Para onde nós vamos com os réus, é vocês que sabem, né? Vamos ver o que a gente faz com esse povo. Agora, nós gostamos muito de você aqui. Você tem que fazer pelo menos uns 200 verbetes, porque foram mais de 30 perguntas em cima de você. Você provoca as perguntas. Entende?
Então, vamos trabalhar mais com isso, tá certo? Vou trazer mais. A gente espera, então, maior competitividade. Tá certo? Vamos nessa. Obrigada. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 33 perguntas online. Os recados de hoje são da Giovana, Holotecnologia e Cosmovisiologia, e a Isabel e Adélio sobre terceiro encontro de empreendedorismo rumo a 2035. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do CAEC e da Holoteca para convidar a todos a participarem da comemoração dos 10 anos de Holoteca aberta ao público. O evento acontecerá a partir de hoje, às 17h40, até domingo à tarde. Hoje, o evento será aberto ao público, gratuito. E teremos o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia no sábado e domingo. E o curso, vocês poderão fazer as inscrições, ainda quem não fez, na recepção do CAEC. E ainda pelo telefone 3525-2652, quem não puder vir até aqui. Vocês terá direito a escolher um tratado, ou o Reurbanizatus ou o Pacíficos, durante a inscrição. Obrigada. O Conselho das Empresas Conscienciocêntricas da Unicim convida todos os empreendedores para o terceiro encontro de empreendedorismo da Cognópolis Foz do Iguaçu, rumo a 2035, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2013. Gostaríamos de complementar que teremos uma palestra gratuita na sexta-feira, dia 21, com o professor Luciano Vicenzi, com o tema Estrutura Empreendedora para 2035, uma perspectiva de futuro. Qual é o objetivo desse evento? Desenvolver e implementar o ambiente propício para a criação e desenvolvimento de empresas conscienciocêntricas sustentáveis na Cognópolis Foz do Iguaçu, tendo como escopo o ano de 2035. Nós convidamos todos os empresários ou quem tem interesse na questão do empreendedorismo para nos ajudar a planejarmos a CCCI, a Cognópolis Foz do Iguaçu, nesse caso, até 2035, em termos de empreendedorismo conscienciocêntrico. E-mail empreenderccci@gmail.com ou contatos também pelo telefone 45 91 18 5400. Pode ser feita inscrições através de transferência bancária ou através dos componentes da equipe ou por intermédio desse e-mail e telefone. Aguardamos todos. A ideia é fazermos sexta, sábado e domingo imersos em cima da temática empreendedorismo conscienciocêntrico. Obrigado a todos. E o verbete de amanhã é Agente de Sustentação Pensênica, da especialidade Pensenologia. A autora é a professora Eliane Stedley. Agradecemos a todos pela presença e tenham todos uma ótima tarde.